Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, para toda a comunidade dos que creem aqui nessa terra. Amém? Vamos aqui para esse videozinho dessa semana. Dessa vez eu quis fazer diferente, quis fazer o vídeo no final da semana e deixar aqui uma palavra com os irmãos. A palavra que eu quero deixar essa semana, ela nos remete a pensar, né? Vamos refletir sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus, sobre aquilo que nós temos de graça. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos o relato aqui de Moisés, né? O libertador, personagem conhecido aí da comunidade cristã e de todo mundo. Não tem quem não conheça esse personagem tão emblemático e tão importante, né, em todo esse contexto, né, da nossa libertação por meio do sacrifício vicário e eficaz de nosso Senhor Jesus. Moisés, ele, né, nesse capítulo aí, ele se encontrava morando na casa do seu sogro, Jétro, e ele vinha ajudando o seu sogro a pastorear, né, as ovelhas. Ele já tinha saído do Egito, quando ele ficou sabendo que ele não era egípcio, ele ficou sabendo da sua história, ele ficou revoltado e, numa certa feita, ele acabou cometendo homicídio para defender um dos seus e teve que fugir do Egito e foi parar na casa de Jétro. Casou com a sua filha e estava ali apacentando, e na cabeça dele, ele achou que aquilo ali seria o destino dele. Porém, Deus tinha planos acerca de Moisés, planos que transcendiam o querer de Moisés, a tua própria existência, e que se iniciava bem antes. Se você ler alguns capítulos anteriores, você vai ver que Deus já vinha livrando Moisés, porque já tinha um objetivo. Ele teria que ter sido criado ali na cultura egípcia, ele teria que ter uma proximidade com o faraó, e ele, nesse momento, ele foi chamado por Deus. No capítulo 10, nós vamos ver ele pastoreando as ovelhas, e ele se encontra, ou melhor, no versículo 10 desse capítulo 3, Êxodo, ele se encontra aí diante de uma sarça, né? A sarça é uma espécie de arbusto que dá no deserto, e ele chamou a atenção que aquele arbusto estava cheio de chama, mas ele não se consumia. Então ele se aproximou, aí Deus falou com ele reconheceu a voz de Deus, respondeu e se aproximou. E Deus fala para ele, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar que você está é lugar santo. E aí começa a história de Moisés. Mas não é sobre a história de Moisés que eu quero falar. Eu quero falar sobre o agir de Deus, sobre o favor de Deus, sobre a graça de Deus e sobre os planos de Deus acerca de mim e acerca de você. São planos de bem, né? Lá em Jeremias 29:11, você vê que Deus ele tem planos de bem, não de mal, planos de prosperidade, planos que vão nos dar um futuro. Ou seja, fala de esperança. A graça de Deus, ela está disponível a todos. E eu, nessa manhã, convido você, dê essa oportunidade para Deus, né? Aprenda, desfrute dessa graça, dessa bendita graça. Porque Deus, ele tem prazer em fazer. No Salmo 37, né, versículo 5, não tem um texto conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Você só precisa entregar o teu caminho nele. Confiar. Não ficar ansioso como é que vai ser seu dia de amanhã. Né? Se você tem gente que eu costumo falar, tem gente que almoça preocupado com a janta. Ou já está jantando preocupado com o dia de amanhã. Calma. O Deus que proveu hoje é o mesmo Deus que vai prover amanhã. Eu já preguei aqui, já falei sobre como é que era o sistema
do povo com esse mesmo personagem Moisés, nós sendo na saída do Egito, né, ali não, o chamado Êxodo, e eles se encontravam nessa caminhada, e certa feita eles estavam com fome, e Deus mandava durante a noite o maná, e durante o dia mandava carne, né, através de codornizes que iam até eles. Interessante sobre o maná, que o maná ele devia ser colhido pela manhã e ser consumido durante aquele dia. Você não podia guardar, porque ele simplesmente ele se estragava, ele se dissolvia, pelo que a gente pode entender da palavra. Ou seja, o que Deus queria falar para o povo? Vocês têm que confiar em mim. Se eu prover hoje, eu vou prover amanhã e vou continuar provendo. Eu não deixei vocês morrer na mão de Faraó e não trouxe vocês aqui do deserto para morrer, como muitos já estavam pensando. Porque geralmente é assim, né? No meio da dificuldade, a gente acaba perdendo foco, perdendo a fé e desacreditando e querendo voltar atrás. Isso é tudo em todas as áreas da nossa vida. Você precisa ter fé e confiar em Deus, porque todas as áreas da nossa vida é necessário você crer que Deus é capaz e que Ele é galardoador daquele que busca. Porque Ele é poderoso para fazer, todo mundo sabe que Ele é. E Ele, para fazer na sua vida, aí você precisa crer que Ele pode fazer na tua vida também. Mas para isso, você precisa entregar os teus caminhos, confiar nele. Não pela metade, mas por inteiro. Eu sei, muitas vezes vem a ansiedade, né? Muitas são as preocupações. Chega o final do mês, tem vários boletos, tem questões que a gente procura, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser depois, e se acontecer isso? Calma, calma. Confia em Deus, Ele vai fazer. Ele nunca te deixou para trás. Isaías 55, versículo 9, também tem um texto muito conhecido, que Deus fala assim, bem sei, ou melhor, começa assim, como os céus são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os seus. Olha só. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes você se planeja, isso já aconteceu comigo várias vezes, conquistar algo e chega naquele momento, as minhas expectativas são extrapoladas, eu acabo conquistando muito mais. Por quê? O meu plano limitado era chegar a um certo ponto, só que Deus, o plano de Deus era ir além. E muitas vezes você insiste em alguma coisa e aquilo ali não está diante, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é melhor, é boa, perfeita e agradável. Às vezes você se insiste tanto que Deus até consegue. Agora, eu tinha tudo isso para te dar, mas já que você quer só isso, fazer o quê? É tudo de acordo com o tamanho da tua fé. Então, meu amigo, minha amiga, crê em Deus. Abra a sua mente e o seu coração. Tolo é o cara que confia na força do seu próprio braço. A gente vai dormir, não sabe nem se vai acordar. O salmista já escreveu, uns confiam em carros, em cavalos, todavia eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O cara confia no carro que ele confia no dinheiro que ele tem, na fama, no poder econômico, na quantidade de amigos. Ontem mesmo eu vi uma notícia aí terrível. Um cantor conhecido, né, da minha época, né? Naim, quem conhece, quem não conhece, pesquisa. E ele, natural, saiu à noite, cara com saúde, saiu à noite com a família, com um amigo e com a ex-mulher, que acho que é a namorada dele ainda, não sei. O dia dos namorados. Jantaram à noite, foi para sua casa e, dado o momento da noite, não sei por cargas d'água, ele foi transitar na casa dele, que era uma casa nova, e ele caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Ele nunca imaginava, quando estava jantando à noite, que ele não ia acordar aquele dia. Se alguém fala, ó, amanhã você não vai acordar mais, porque o Senhor vai pedir sua vida. Tolo!
Eu não sei, né, qual a profissão de fé desse artista, mas eu sei que mostra para mim, para você, ei, a vida é só uma. O momento é esse. Esquece o passado, esquece o futuro. Futuro, ou melhor, não esquece o futuro, mas confie, deposita o teu futuro na mão do Senhor. Logicamente, você não vai ficar sentado esperando cair do céu, porque você tem que fazer a sua parte. Mas uma coisa eu te garanto, se você fizer a sua parte, com certeza o Senhor vai fazer dele. E no momento, porque Deus não chega antes nem chega depois, ele chega na hora certa. Ele é socorro bem presente na hora, no momento da tribulação. Aquilo que não vai ser alcançado para você, ele vai fazer a parte dele, porque ele é pai. E assim como o pai não desampara os seus, Deus não vai desamparar. A Bíblia diz que nós que somos maus, se um filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Imagina o nosso Deus, que nos ama tanto, que deu seu próprio filho, seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse mesmo nos deixou a promessa que voltaria para nos buscar. E disse que nós não estaríamos sozinhos. O Espírito Santo do próprio Deus, aquele que ressuscitou ele, Jesus, diante dos mortos, ele está aqui conosco agora. Creia. Se você está fraco na sua fé, dobre o teu joelho, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você não conhece esse Deus, se dê essa oportunidade. Eu te garanto, você não vai se decepcionar. Deus abençoe. Bom final de semana. Amanhã é um dia especial, aniversário da minha filha caçula. E estou muito feliz por isso, porque Deus é fiel. Deus abençoe. Fui!